Olá pessoal, estamos novamente aqui para darmos continuidade em nossas atividades remotas. Nas aulas anteriores a gente trabalhou um pouco sobre espaço vetorial e sobre subespaço vetorial. Alguns alunos responderam às atividades e já postaram para a gente. Os que ainda não responderam, respondam e postem o mais breve possível, que a gente vai necessitar disso aí para computar a nossa primeira avaliação, tem? Hoje vamos continuar estudando, para a gente estudar um pouco em álgebra linear sobre combinação linear. Nós vamos entender o que é uma combinação linear e estudar vendo alguns exemplos. E depois vamos estudar dependência linear e independência linear. Então vamos começar. O que é uma combinação linear? Se eu tenho os vetores V1, V2, Vn de um espaço vetorial V, e eu tenho escalares quaisquer, números quaisquer, escalares A1, A2, An, de tal modo que esses vetores pertençam a V, da forma que fique associado do seguinte modo, que o V seja igual a 1 vezes um escalar 1 vezes um vetor 1, mais um escalar 2 vezes um vetor 2, mais um escalar n vezes um vetor n. O que é que isso caracteriza? Que esse vetor é uma combinação linear dos vetores V1, V2 e Vn. Então, isso é uma combinação linear, um vetor que se combina através de associação de outros vetores e escalares. Por exemplo, no espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2, o polinômio p de x igual a 7x ao quadrado mais 11x menos 26 é uma combinação linear dos polinômios ax, 5x ao quadrado menos 3x mais 2, e bx igual a menos 2x ao quadrado mais 5x menos 8. Ora, por que eles são uma combinação linear? Note o seguinte, que 3ax é igual a 15x ao quadrado menos 9x mais 6. E 4bx é quem? É menos 8x ao quadrado mais 20 menos 32. Se eu adicionar esse 3ax com 4bx, o que é que nós temos? 15x ao quadrado menos 8x ao quadrado dá 7x ao quadrado. Menos 9x mais 20x, 11x. 6 menos 32 menos 26. Isso aqui é quem? É o polinômio p de x. Então, p de x pode ser escrito como uma combinação linear de A e B. Então, eles formam uma combinação linear. Então, continuando. Subespaços gerados. Ora, se eu tenho um espaço V, seja V um espaço vetorial, e um conjunto A, V1, V2 contido em V, de modo que esse A não seja vazio. O conjunto S de todos os vetores de V que são combinações lineares de A é um subespaço vetorial. Ou seja, se eu sou uma combinação linear, então eu necessariamente sou um subespaço vetorial. Então é mais uma característica aí. Observações. Primeira, o subespaço S diz-se gerado pelos vetores, ou gerado pelo conjunto A, e representa-se por G de A. Então, todo subespaço que é uma combinação linear, então a gente diz que ele é gerado pelo conjunto A. Os vetores são chamados de geradores do subespaço, enquanto o conjunto é chamado de gerador. Então, os vetores do conjunto são os geradores e o conjunto é o gerador desse subespaço S. Um caso particular que a gente deve ter em mente é que se o conjunto for vazio, ele gera o vazio. Né? E outra situação, se eu tenho um conjunto A contido dentro do gerador A, ou seja, V1, V2 está contido dentro de V1 até N. Todo conjunto A contido em V gera um subespaço vetorial de V, podendo ocorrer que G de A é igual a V.
Nesse caso, a gente diz que A é um conjunto gerador de V. Então, quando acontece do conjunto A gerar o V, no próprio espaço vetorial V, a gente diz que esse conjunto ele é um gerador do conjunto V, ok? Aliás, do espaço vetorial V, conjunto não. Espaços vetoriais finitamente gerados. Então, vamos lá. Um espaço vetorial V é finitamente gerado se existir um conjunto A contido em V tal que o V é gerado por A. Então, quando isso acontece, a gente diz que é um espaço vetorial finitamente gerado. A gente já tinha acabado de mostrar aquela observação 5 lá, parecida com ela. Dependência e independência linear. Então, vamos aqui devagarzinho, com cuidado para a gente entender. Seja V um espaço vetorial e A um conjunto que tem vetores V1, V2, Vn contido nesse espaço vetorial V. Vamos considerar a seguinte equação. A1V1, ou seja, um escalar 1 vezes o V1, mais um escalar 2 vezes um V2, mais infinitamente um escalar n vezes um vetor Vn, e que a soma de todos esses termos seja igual a zero. Ora, a gente tem o seguinte, essa equação a gente tem pelo menos uma solução que a gente pode ter certeza. Se os escalares forem iguais a zero, multiplicar o vetor pelo escalar zero vai dar zero. Então, somando todos os vetores dá zero. Então, se todos os escalares forem zeros, A1 for zero, A2 for zero, AN for zero, a solução vai dar zero. Essa solução a gente chama de solução trivial. Então, pelo menos uma solução possui, que é essa solução trivial. Pode ter outras soluções, de tal modo que fica um positivo com um negativo, um positivo com um negativo, e vão se anulando até a soma finalizar com zero. Mas a gente tem pelo menos essa solução. A dependência e a independência linear depende justamente dessa solução. Se você tem apenas a solução trivial ou se você tem mais de uma solução além da solução trivial. Vamos definir aqui. O conjunto A diz-se linearmente independente ou os vetores V1, V2, Vn são Li quando aquela equação possui apenas a solução trivial. Então, se tu tem apenas a solução trivial, eu digo que a gente tem uma independência linear, ou seja, esses vetores são linearmente independentes. Em outras palavras, são Li. Quando eu tenho mais de uma solução além da solução trivial, eu digo que eles são linearmente dependentes, ou seja, LD. Então, se existir soluções aí a j diferente de zero, de tal modo que somando os vetores o resultado da equação seja nula, a gente diz que o conjunto A ele é linearmente dependente. Ou seja, para ser linearmente independente, eu tenho que ter apenas a solução trivial. Se eu tiver, além da solução trivial, outras soluções, a gente diz que os vetores são linearmente dependentes. Então, depois desse estudo, a gente agradece vocês e a gente recomenda que continue aprofundando os estudos. Recomendamos que façam o mais breve possível as listas de exercícios. Desse conteúdo nós vamos postar mais alguns exercícios para vocês acompanharem para a gente. Eu sei que as atividades podem estar dificultosas para alguns, mas nós temos que entender a situação. Nós estamos vivendo um momento difícil e que dentro desse momento difícil é importante a compreensão de todos. Estamos aqui abertos a tirar dúvidas, a sugestões. Então vocês façam o trabalho do modo que vocês acharem mais proveitoso possível. Não vamos deixar de perder essas oportunidades. Então, mas também a gente requer que tenha um pouco de qualidade. Não vamos fazer qualquer coisa. Então, agradeço aí, bons estudos e até a próxima.